Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o terceiro e último vídeo dessa maravilhosa obra que é lançamento da editora CPAD. Para mim é o lançamento do ano da CPAD. Gordon Fee, Cristologia Paulina, um estudo exegético e teológico. Todas as passagens nas cartas de Paulo, aonde ele menciona Cristo, Gordon Fee vai trabalhar aqui, vai fazer uma análise exegética, detalhada. Se você não assistiu os dois primeiros vídeos, assista. O primeiro vídeo é mais uma introdução, onde eu mostro o sumário, todo o sumário para vocês. O sumário é longo, gigantesco. Eu mostro devagar para vocês pausarem para ler. Já no segundo vídeo, eu mostrei lá o texto de Filipenses, eu mostrei o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Mostrei também o texto de Gálatas. Enfim, assista lá que é maravilhoso. E nesse terceiro vídeo eu irei continuar mostrando outros textos que o apóstolo Paulo ele fala. Ou melhor, ele trabalha. Tá? Vamos aqui, ó. Vamos começar aqui com a carta, né? De Paulo aos Tessalonicenses. A correspondência Tessalonicenses. Está aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 e versículo 3. Deus como Pai. Está na página 36. Página 36. Ó. Sempre você vai ter. Olha, gente, você vai ter aqui nota de rodapé o tempo todo. Tá? Tempo todo aqui, ó. Ai. Vamos lá. O versículo 1. Aqui, ó. Texto grego. Isso aqui, ó, que está riscado, vocês estão vendo, é sobre Deus Pai. E as palavras em negrito é sobre Cristo. Tá? Aí aqui o versículo 3. Então você tem aqui, ó, a tradução do versículo. Ele mesmo coloca o texto grego, ele mesmo traduz, Gordon Fee. Paulo e Silas e Timóteo para a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e o Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como tem gente que defende o unicismo, gente. Eu não sei. Porque aqui está claro. Se Jesus e o Pai, segundo o unicismo, é a mesma pessoa, então por que Paulo fala de Deus o Pai e o Senhor Jesus Cristo? São duas pessoas, gente. Então, é só doido para defender o unicismo, né? Só maluco mesmo. Aí o versículo 3. Você tem o texto grego e a tradução aqui, ó. E perseverança de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, que está em negrito, tá vendo? E grifado aqui, ó, na presença de Deus, inclusive Pai Nosso. E aqui ele vai trabalhar. Logo na primeira aparição do Corpus Paulino, no capítulo 1, versículo 1, Deus e Cristo são colocados lado a lado, por um kai, que é a expressão e, como objeto composto da preposição ev. E elas recebem as designações básicas que aparecerão na maioria das referências lado a lado que ocorrem no corpus. Deus, o Pai, e o Senhor Jesus Cristo. Uma frase depois, versículo 3, novamente lado a lado, mas não unidas por Kai, as duas são independentemente qualificadas, por expressão grega, que significa nosso. Nesse segundo caso, nós também encontramos pela primeira vez a designação, aqui, ó, expressão composta, Deus, inclusive Pai Nosso. O fenômeno do possessivo com tanto Pai quanto Senhor, no capítulo 1, versículo 3, ocorre nos dois outros casos dos nomes conjugados nessa carta, que é o capítulo 3, versículo 11 e versículo 13. Todavia, na primeira ocorrência do composto, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, Paulo inicia um hábito que será repetido regularmente e doravante ao longo de todo
o corpus eclesiásticos, usando o possessivo somente com a primeira designação, Pai. Com base no uso de 1 Tessalonicenses, poderíamos pressupor com acerto que o nosso desses últimos casos tem o objetivo de afetar duplamente os dois substantivos, Pai, que é o, e Senhor. Senhor é Cristo e Pai é Deus, né? Aí ele vai explicando aqui, ó. Cristologicamente, o que está em questão para nós é a forma como a designação de Pai utilizada para Deus, que aparece nesses dois primeiros exemplos, de forma completamente pressupositiva, passou a ser a maneira mais comum de Paulo se referir a Deus quando Deus e Cristo são mencionados em ligação um com o outro. A solução a esta questão não parece complicada. 4 linhas de evidências sugerem que Deus se torna no pensamento de Paulo o nosso Pai, porque Ele é, antes de tudo, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o que por sua vez implica que Cristo seja o Filho. E tudo isso tem sua origem, segundo argumentarei, no messianismo judeu. Em primeiro lugar, muito embora na época dessas primeiras cartas, aqui tem a expressão grega, já houvesse passado de título para nome. Paulo algumas vezes continuá-lo-á usando como título para se referir a Jesus como Messias judeu. Isso é certamente mais observável em Romanos 9,5 e mais provavelmente o caso de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, versículo 30, que ele vai tratar nas páginas 104 e 105. Assim, o messianismo judeu, além de explicar esse uso no cristianismo primitivo como referência ao Senhor ressurreto, Jesus explica por si mesmo a universalidade deste título transformado em nome na igreja primitiva, Senhor, né? Em segundo lugar, a começar por 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e repetido no capítulo 11, 31, o Deus único é agora identificado como Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, uma designação que voltará a ocorrer várias outras vezes no corpus. Romanos, Colossenses e Efésios. Inerente a tal designação está o entendimento de Jesus como Filho de Deus. Em terceiro lugar, em 2 passagens posteriores, aqui ó, 1 Coríntios e Colossenses, Jesus como Filho é especificamente ligado ao reino por ele encabeçado, e no último caso, tão intimamente ligado aos temas davídicos, que o messianismo judeu dificilmente poderia ser questionado. Em quarto lugar, e mais importante, Deus se torna Pai nosso por intermédio do dom do Espírito Santo, a quem Paulo explicitamente identifica em Gálatas 4,6 como o Espírito do Filho, que Deus enviou para dentro dos nossos corações e que é, portanto, responsável pelo clamor dos crentes a Deus Pai, na linguagem do Filho, que é Abba. E como Filho, como o próprio Filho de Deus, Romanos 8,3, foi enviado pelo Pai, Gálatas 4,4. A linguagem da filiação tem uma dupla função para Paulo. Referir-se, no seu primeiro caso, a Jesus como Messias judeu, ao mesmo tempo em que também se refere ao Filho de Deus eterno e pré-existente. Quando essa evidência é combinada com a realidade de que o judaísmo da época raramente se referia a Deus como Pai Nosso, somos levados a concluir que tal designação para Deus único, muito embora fosse trivial para os cristãos posteriores, tem por trás uma cristologia implícita do Filho de Deus. A evidência para isso pode ser encontrada ao longo de todo o corpus paulino, e o primeiro exemplo ocorre na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, onde, muito próxima da designação de Deus como Pai, Paulo se refere a Cristo como Filho, que ele vai tratar aqui agora. Tá? Deixa eu pegar a carta aos Efésios aqui, ó. Então, gente, é uma preciosidade, é uma obra acadêmica maravilhosa. Meu Deus do céu. Não vai ser superada. É difícil você encontrar uma obra como essa. Cristologia em Efésios. Ele tem aqui uma análise preliminar dos dados. Jesus como Filho messiânico eterno de Deus. Aí vem aqui, ó, Cristo Jesus como Filho do Pai.
Vamos pegar a página 363. 63. Pronto. Tá aqui, ó. Jesus como Filho messiânico eterno de Deus. Fala aqui. Cristo Jesus como Filho do Pai. As várias passagens que falam de Deus como Pai, no contexto dele ser o Pai do Filho de Deus, ocorrem principalmente no capítulo 1, na beira-cá de abertura e na oração ou ação de graças. Essas, por sua vez, servirão de base para Paulo mencionar Deus como o Pai dele mesmo. Deus como o Pai dele mesmo, bem como dos seus leitores. Então é o Pai de Paulo como o Pai de todos os crentes. Efésios capítulo 1, versículos 6 e 23. Capítulo 1, versículo 2, capítulo 6, versículo 23. Uma das características comuns de Efésios, novamente atribuíveis à probabilidade dela ser uma carta circular, é que ela começa com uma nota bem semelhante, um desejo de graça e paz. Assim, 2 pontos, você tem o versículo 1. Versículo 1. Capítulo 1, versículo 2, está aqui o texto grego. Capítulo 6, versículo 23, o texto grego. E aqui você tem o versículo 1. Capítulo 1, versículo 2 e o texto, né? Graça a vós e Pai e paz de vosso Pai. Capítulo 6, versículo 23. Paz aos irmãos e irmãs e amor com fé de Deus o Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui também, o versículo 2. E do nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar dessa bênção final ter várias características interessantes em si mesma, nosso interesse imediato nesses 2 textos volta a estar nos pressupostos cristológicos da preposição única com um duplo objeto, o que pressupõe que essas qualidades divinas chegaram aos leitores simultaneamente, tanto do Pai como do Filho. Como já vimos, podemos considerar que o nosso, no capítulo 1, versículo 2, e ausente no capítulo 6, versículo 23, cumpre um duplo papel. Deus é nosso Pai e Jesus Cristo é nosso Senhor. Para saber mais sobre a dimensão cristológica pressuposta dessa saudação, confira a análise completa que nós acabamos de fazer do capítulo 1, versículo 1 e o versículo 3 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Aí vem aqui, Efésios capítulo 1, versículo 3 e o capítulo 6, versículo 7. Efésios é a segunda carta que começa com uma beira-cá. Isto é, uma oferta de louvor a Deus em vez do modelo mais comum que consiste na ação de graças seguida de uma oração pelos destinatários. Assim, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, tem a mesma coisa. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia. Então você tem o texto grego e a tradução do Gordon Fee. Ele coloca o texto grego e ele mesmo traduz. Aí ele fala assim, a diferença de 2 Coríntios é que aqui a beira-cá, a bênção, é seguida também pela ação de graças e oração mais tradicionais, e ambas têm o objetivo singular de incentivar os leitores gentios de Paulo no que diz respeito ao seu lugar no plano maior das coisas. O resultado teológico é que Deus Pai, que é o sujeito gramatical da maioria dos verbos da bênção, da beira-cá, recebe o louvor. Entretanto, o louvor é pelo que o Pai tem feito por intermédio do Filho, resultando na adoção ao Filho como conteúdo fundamental das 2 passagens, sendo que a redenção dos judeus e gentios é o conteúdo secundário. A razão para a bênção, para ser especialmente por causa dos leitores de Paulo, nesse caso, para incentivar a reafirmar os seus leitores gentios que eles foram incluídos na história de Deus por meio de Cristo e do Espírito. Isso se torna claro no capítulo 2, versículos 11 e 12, em que as várias mudanças de representação, cidadão, estrangeiros, casa, templo, têm todas por objetivo realçar a inclusão dos gentios e judeus juntos na recém-constituída comunidade de Israel.
Todavia, isso já foi antecipado no capítulo 1, como fica evidenciado pela mudança nos pronomes pessoais ao longo de toda a bênção e da oração ou ação de graças. Assim, na primeira parte, a bênção, o capítulo 1, de 3 a 10, o pronome da primeira pessoa do plural é o que aparece de ponta a ponta, 7 vezes mais um verbo. E o nós e nos de Paulo, no mínimo, inclui ele mesmo e os seus leitores. A dupla aplicação dos versículos 11 a 14 é assinalada pelas 3 ocorrências de em quem também, que na sua primeira aparição significa nós, os judeus, também obtivemos uma herança, utilizando assim a linguagem do Êxodo para falar do fato dos judeus serem os primeiros a entrarem na história. Só que no versículo 13, com uma dupla citação enfática de em quem também existe uma mudança notória para a segunda pessoa do plural, de modo que por intermédio de Cristo e do Espírito, vós, os gentios, também fostes marcados pelo selo divino do Espírito Santo prometido, e destarte incluídos nas promessas feitas a Israel. Aí ele vai explicando aqui, ó. Bem detalhado, bonitinho, tá? Aí vem Efésios capítulo 1, versículo 4, o filho pré-existente. Apesar de Paulo, no capítulo 2, de 11 a 21, acabar explicitando como Deus incluiu historicamente os leitores gentios na história, na bênção, né, de abertura, ele coloca essa realidade histórica dentro dos supremos propósitos divinos. Deus nos escolheu para o louvor da sua glória desde a eternidade passada, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo. Assim, uma frase que começa com a articulação das bênçãos presentes de Deus ao seu povo em Cristo, com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais, imediatamente prossegue colocando essa realidade presente no contexto dos propósitos eternos de Deus. Ao fazer isso, sem tentar colocar peso nisso, Paulo mais uma vez articula a sua convicção pressupositiva acerca da presença de Cristo. Fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Esse, pelo menos, parece ser o sentido pleno da passagem. Também é remotamente possível que Paulo, com a expressão prepositiva nele, estivesse posicionando Cristo não tanto em termos temporais, mas sim pessoais. Ou seja, a escolha pertenceria a Deus antes dos mundos começarem. E o uso que Paulo faz de nele, a essa altura, foi simplesmente uma antecipação atemporal do fato de que isso ocorreria em Cristo, em um determinado ponto do tempo. Todavia, o que faz isso parecer improvável é que a palavra grega, né, introdutório, assim como o qual implica que o versículo 3 expressa a realidade histórica presente, ao passo que a oração que começa no versículo 4 expressará a sua realidade antecedente nos propósitos divinos antes do início dos tempos. E Cristo, o Filho, já fazia desde a eternidade parte desse plano. Que Efésios capítulo 1, de 3 a 14, no grego, é uma sentença única, né? É louvor. O Pai planeja, arquiteta a salvação, o Filho executa esse plano e o Filho aplica, e o Espírito Santo aplica a obra da salvação. Então, os versículos 4 a 6, o Pai planeja, os versículos 7 a 12, o Filho executa, e os versículos 13 e 14, o Espírito Santo aplica a obra da salvação no coração dos pecadores. Efésios capítulo 1, versículo 17, agora, você tem um texto aqui, ó, versículo 3, versículo 17. Versículo 3, bendito seja Deus, o próprio Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. 17, que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Ele explica. Efésios 4:13. Você tem o texto grego e a tradução. Nós todos atinjamos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Veja que a filiação de Cristo sempre é enfatizada por Paulo, né? E essa filiação é eterna. Ele foi filho, ele é filho e sempre será filho. Deus como nosso Pai. Aí você tem o texto de Efésios 2:18. Efésios 3, do 14 a 16. Efésios 4:6. Efésios 5:1.
Efésios 5:20, Efésios 5, capítulo 5, versículo 5, Jesus, o rei messiânico, Cristo como Kyrios, como Senhor. Efésios capítulo 1, versículos 20 a 23, o exaltado posto à direita de Deus, ou à destra de Deus, que ele trabalha aqui, ó. Aí você tem um texto grego. Aí você tem a Septuaginta aqui, o Salmo 109:1. Ou melhor, o Salmo 110, né? Aqui colocou o 109, aqui tá errado. Ah, não, aqui é a Septuaginta. A Septuaginta. Mas a nossa Bíblia é Salmo 110. Diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha destra, à minha direita. Capítulo 1, versículo 20 de Efésios. E tendo-se assentado, ele à destra dele nos lugares celestiais. Aqui esqueceram de colocar lugares, né? Mas sem nenhum problema. Aí ficou assim, ó. E tendo se assentado à destra dele nos celestiais, que é nos lugares celestiais. Aí você continua aqui, ó. Salmo 110, Salmo 8:7, a Septuaginta, Efésios 1:22. Ó, Salmo 110, né? Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Salmo 8:7. Todas as coisas tendo sujeitou debaixo dos seus pés. Efésios 1:22. E todas as coisas ele sujeitou debaixo dos seus pés. Então, esses salmos são salmos messiânicos que se cumprem na pessoa de Cristo. A preocupação de Paulo nesse caso é com a segunda linha do salmo, por Deus ter posicionado Cristo como Senhor e, portanto, muito acima de todas as outras potestades que são chamadas aqui com a linguagem de Colossenses. Está aqui o texto. É todo domínio e autoridade e potestade e senhorio e todo outro nome que é chamado. Essa última expressão indica que a intenção de Paulo é lançar uma rede ampla, de modo que seja qual for o nome pelo qual essas potestades sejam conhecidas pelos seus leitores, eles devem saber que Cristo foi exaltado a um senhorio muito acima delas e, portanto, acima de todos eles. Paulo então conclui a sua oração com uma frase final, na qual ele ecoa, né, a segunda estrofe no Salmo 110, verso 1, e na Septuaginta está no Salmo 109, verso 1. Só que agora, com a linguagem do Salmo 8, verso 6, que na Septuaginta é o verso 7, um fenômeno que já havia ocorrido, né? Na 1 Coríntios capítulo 15, 24 a 27. Assim, além de ser posicionado no lugar de autoridade, à destra do Pai, ao fazer isso, Deus também sujeitou as potestades sob a sua autoridade. Aí você tem um texto que eu li para vocês já. Portanto, no entendimento paulino do exaltado, Cristo foi indicado para ser o Senhor, e, portanto, a ter toda a autoridade nos céus e na terra, tanto na presente era como no porvir. E tudo isso aconteceu, Paulo faz lembrar aos seus leitores por causa deles, assim como com o uso marcante da metáfora do corpo e sua cabeça, encontrada somente aqui e em Colossenses, ele utiliza o entendimento judeu dessa metáfora ao colocar Cristo como a cabeça sobre os poderes. Não pode haver engano. Cadê? Haver engano acerca da muito suprema cristologia pressuposta nessa passagem, a qual atinge um clímax impressionante na frase final, uma frase cuja gramática parece suficientemente clara, mas cujo significado sutil não é assim tão claro. A frase diz, está aqui o texto, o qual no seu corpo a plenitude daquele que enche todas as coisas em todos os lugares. A gramática parece suficientemente clara. A igreja, onde judeus e gentios se tornaram um único povo de Deus, é representada como o corpo de Cristo. O Senhor agora assenta-se entronizado nas regiões celestiais e debaixo dos seus pés todos os outros poderes estão sujeitados. Só que Paulo não termina ali, porque ele entende que a própria igreja é parte desse papel ampliado do Cristo agora exaltado. Por isso, no posto, a igreja, ele acrescenta a metáfora da igreja como sendo o corpo de Cristo, agora entendida como uma expressão da sua presença contínua na terra. E depois ele anexa
Uma última frase. A igreja, o corpo de Cristo, deve ser a expressão da plenitude de Cristo, o qual é então descrito numa linguagem que normalmente é utilizada exclusivamente para se referir a Deus. Por intermédio da sua igreja, a plenitude do próprio Cristo agora enche todas as coisas em todos os lugares. Esse é precisamente o tipo de coisa dita repetidas vezes acerca de Deus Pai nessa carta. No capítulo 4, versículo 6, em que Deus é sobre todas as coisas, por meio de todas as coisas e em todas as coisas. É maravilhoso, gente. Tá? Efésios 4, de 4 a 6. O único Senhor e o caráter trinitário do Deus único. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo, né? Maravilhoso, gente. Então, dispensa comentários, né? Vamos lá. Hoje é Efésios, Colossenses. Colossenses 18. Acho que tá bom por aqui. Na carta aos Colossenses também ele dá show, né? Quando Paulo fala aqui, ó. Capítulo 1, versículo 19. Que em Cristo habita. 1,19 e 2,9. Que nele habita toda a plenitude da divindade. Deixa eu ver se dá para ler aqui. 327. Aqui, ó. Cristo, o reconciliador encarnado. Cristo, sabedoria em Colossenses. Colossenses 6. Cristo como Senhor exaltado. Enfim, não dá para ler, gente, por causa do tempo aqui. Mas é maravilhosa a cristologia aqui em Colossenses. Show de bola. Pois é, gente. Aqui nós terminamos o terceiro e último vídeo dessa obra. Se vocês gostaram de mais um vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.